Advogado revela tudo ao Jornal Brasileiro. Doutor, de que forma Alexandre de Moraes teria violado as leis norte-americanas? É muito simples e claro. O ministro do Supremo tem 3 caminhos para assistência judicial nos Estados Unidos e para fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Tem um tratado de assistência legal mútua entre o Brasil e os Estados Unidos, feito desde o ano 2001, se não me engano, no qual a Autoridade Central Brasileira, o Ministério da Justiça, o STF encaminha o mandado para o Ministério da Justiça em Brasília, o Ministério da Justiça encaminha o mandado para o Departamento de Justiça em Washington, é recebido por uma unidade especializada que recebe MLATs, pedidos de assistência do mundo inteiro, encaminha, se cumpre com as leis dos Estados Unidos o pedido, é só encaminhado para o distrito correspondente, nesse caso Tampa, e aí pode ser servida e feita cumprir a ordem judicial. Esse é o principal caminho e o mais comum que é utilizado em todas as investigações criminais. Também tem a Convenção da Haia e também tem um sistema que é utilizado menos em investigações criminais, que é cartas rogatórias. Então, você tem 3 caminhos juridicamente válidos, com consentimento do governo dos Estados Unidos para fazer isso. O que acabou acontecendo aqui foi que o gabinete do ministro, primeiro, se aproximou aos ex-advogados brasileiros da Rumble no Brasil e, pelo que foi informado a nós, demandou que esses advogados sejam recontratados pela Rumble para o propósito de receber o mandado sigiloso. Eu não vejo isso como algo válido. A Rumble não tem presença nenhuma no Brasil. Não tem funcionários, não tem operações, não tem negócios, não tem contas bancárias, não tem nenhum papel no Brasil. E após essa jogada não ter sido exitosa, o gabinete do ministro simplesmente encaminhou um e-mail ao endereço de e-mail legal@rumble.com, que se encontra na Flórida. Infelizmente, isso não é uma forma válida de fazer cumprir uma ordem judicial brasileira nos Estados Unidos. Isso que dispara esses assuntos de soberania digital que estamos falando. Por quê? Porque a ordem, como foi descrita no complaint, na denúncia no Fórum Federal em Tampa, demanda que a Rumble aplique medidas de censura sobre uma pessoa que não tem sido identificada, mas que é residente dos Estados Unidos. Então, você está demandando que uma empresa americana, sem operações nem contatos com o Brasil, censure as contas de um residente dos Estados Unidos, por razões que não foram explicadas, mas você pode chegar às suas próprias conclusões. E também foi solicitado que a Rumble bloqueie o fluxo de fundos desde a Rumble e desde todos os contribuidores, quem faz propaganda, etc., com essas contas, para o usuário. Ou seja, cortar o fluxo de fundos de uma empresa americana a um usuário residente nos Estados Unidos. Então, para propósito da lei, um usuário americano, qualquer pessoa que se encontra fisicamente dentro do território nacional dos Estados Unidos, está protegida pela Constituição dos Estados Unidos. Porém, aplica a primeira emenda. O mais preocupante disso é que essa pessoa já teve um pedido de extradição pelo ministro, que foi recusado pelo governo dos Estados Unidos. E após isso, fazer um e-mail, mandando um mandado por e-mail, com certas ameaças que vocês podem se imaginar, estão descritas na denúncia, mas se não é cumprido em 2 horas, você pagará uma multa de X, você será, vamos apagar o serviço no Brasil de formas não especificadas. Então, uma série de ameaças que podem se esses ser mandados considerados tivessem ou sido inválidos. feitos pelo MLAT, também é extremamente provável, quase certeza absoluta, que teriam sido recusados pelo governo dos Estados Unidos. Então, essa é a grande questão. E isso foi o que disparou a Trump Media e a Rumble
acionar o processo para falar a censura para aqui, a censura para nossa fronteira. Não, eu quero saber, perguntei ao senhor se há uma relação entre esses fatos. Eu estou fazendo a pergunta ao senhor. De nossa perspectiva, isso. não. Não há porque preparar uma denúncia como a que a gente preparou para entrar em Tampa demora dias. E como vocês devem saber de outros casos, os prazos que impor as ordens do ministro são extremadamente apertados. Então a gente teria que e teve que começar a planejar para entrar com essa ação muitos dias antes. Martim, perdão interrompê-lo. A liminar se refere a quê? A liminar se refere a que nenhuma empresa nos Estados Unidos que seja intimada a cumprir com ordens judiciais que não vão pelos 3 canais que eu expliquei, sejam proibidas de cumprir com as ordens do ministro se são empresas nos Estados Unidos. Okay. E também pedindo que a Corte americana declare que a Rumble não precisa cumprir com essa ordem, com esse mandado do ministro. E assim o mundo inteiro acordou com esse processo contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos. A mídia inteira se apossou do tema. Vejamos mais uma entrevista onde é lida toda a petição feita no caso do ministro Alexandre de Moraes e as empresas do grupo Trump. Vamos ver uma parte dessa reportagem. Mas a peça começa assim: a Rumble e a TMTG ajuizaram essa ação para impedir as tentativas ultravires do ministro Alexandre de Moraes de censurar ilegalmente empresas americanas que operam principalmente em solo dos Estados Unidos da América, atuando sob pretexto do Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil. O ministro Moraes emitiu amplas ordens determinando a suspensão de várias contas sediadas nos Estados Unidos. E aí menciona um dissidente político A, que no caso a peça se refere a Alan dos Santos, embora o nome dele não esteja ali. As ordens de censura, conforme emitidas, restringem o discurso político legítimo nos Estados Unidos, violando as proteções constitucionais fundamentais consagradas da primeira emenda, entrando em conflito com o Communications Decency Act e desafiando princípios básicos de comunidade internacional. Ou seja, a peça cita exatamente alguns acordos de violação de alguns acordos de leis internacionais. Aí essa peça é incrível, muito bem especificada ali no objeto. Eles seguem: o ministro Moraes lidera uma campanha para varrer e silenciar a dissidência política. Aí, Paula e amigos, eles narram exatamente o caso lá em março de 2018, quando o Toffoli abre o inquérito, né, 4781, e depois o Alexandre de Moraes ele acaba sendo o relator desse inquérito. Eles colocam de maneira bem detalhada, explicando para as pessoas o que está acontecendo no Brasil, mencionam a censura, a capa da revista Cruzoé, e aí continuam. Permitir que o ministro Moraes silencie usuário vocal em uma plataforma digital americana comprometeria o processo fundamental do país no debate aberto, rigoroso. Nem imposições extraterritoriais, nem o ativismo judicial vindo do exterior podem se sobrepor às liberdades protegidas pela Constituição e pela lei nos Estados Unidos. Ou seja, eles estão especificando que os atos do Alexandre de Moraes, eles são contra indivíduos e empresas americanas. E o final, Paula, é bastante interessante. Diz assim a peça: sob a liderança do ministro Moraes, ordens sigilosas tornaram-se uma prática rotineira, forçando provedores de serviços online sediados nos Estados Unidos a banir usuários politicamente ativos em toda a plataforma, incluindo nos Estados Unidos,
com base em alegações de discurso criminoso ou antidemocráticos. Tudo sob ameaça de multas diárias exorbitantes ou até mesmo fechamento total das operações. Conforme alegado neste documento, as ordens de censura manifestamente ilegais estão claramente fora do escopo da autoridade do ministro Moraes, tanto sob a legislação brasileira, sob diversos tratados, assim como sob diversos tratados internacionais entre os Estados Unidos e Brasil. Aí, Paula, eu entrei em contato com um dos assessores do Senado para tentar me explicar em que lei essa peça encaixaria. Nós estamos falando de juízes federais na Flórida, já que a sede do Rumble é na Flórida. E eles me disseram que o ministro Moraes pode encaixar na lei que se chama The Global Magnitsky Sanctions Program. Vou pedir à produção para colocar na tela aí, porque essa lei diz o seguinte: é uma lei que foi sancionada por Barack Obama e dentro do contexto dela, em 2016, ela autoriza o governo dos Estados Unidos a sancionar funcionários de governos estrangeiros em todo o mundo que sejam infratores dos direitos humanos, congelar seus bens e proibi-los de entrar nos Estados Unidos. Aí, Paula, para finalizar, essa lei, se você pegar a lista de quem essa lei já pegou, já congelou bens, proibiu essas pessoas de entrar nos Estados Unidos, as pessoas e seus familiares, tem juízes, tem promotores, tem políticos, são quase 40 pessoas. Então, Paula, eu acho que agora a exposição completa de quem é Alexandre de Moraes no CPF, o indivíduo, ela vai ser muito bem estabelecida aqui no Brasil. E aí, o último parágrafo da peça fala assim: imagine se a China, o Irã ou a Coreia do Norte tentassem calar um jornalista que mora nos Estados Unidos, emitindo ordens judiciais exigindo que as plataformas americanas removessem seu conteúdo. Isso seria legitimamente considerado um ataque à soberania americana. Então, por que o Supremo Tribunal Federal do Brasil deveria ter permissão Caros seguidores, para fazer isso? será que veremos um grande embate entre o Supremo Tribunal Federal brasileiro e a Suprema Corte americana? Não sabemos ainda, mas uma coisa é certa: o direito está em debate. Até a próxima. Assine, compartilhe e curta.